Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar com mais um assunto falando sobre finanças do casal. E para falar sobre isso, nada melhor do que trazer a pessoa que está caminhando do nosso lado com a gente. Então eu trouxe hoje aqui a doutora Jaqueline e vai estar me ajudando a explicar para vocês um pouquinho de como foi a nossa vida de investidor, como começou e como a gente está trabalhando hoje nesse assunto. Então, primeiramente, doutora, se apresente aí para o pessoal e explique um pouquinho aí sobre a sua vida. Sou esposa do Anderson, trabalho como dentista, tenho a sociedade num consultório, numa clínica no bairro Guarujá, em Lages, e o ano passado a gente abriu a nossa clínica. Estamos ainda se habituando a trabalhar junto, que não é fácil, o casal trabalha junto, Nem um pouquinho. mas no final do vídeo a gente vai comentar sobre isso. E é legal estar aqui, poder ajudar, abrir para vocês, explicar como que foi a nossa trajetória, como está sendo, porque eu acho que ajuda também outros casais a não ter o mesmo segmento, mas às vezes pegar algumas ideias para ajudar na vida pessoal e profissional do casal. Isso aí. Então, para começar, já eu quero já jogar a primeira doutora para a pergunta é boa. A primeira pergunta para a doutora aqui, como foi que a gente começou a investir? Para quem não sabe, foi a Jaqueline que deu esse primeiro pontapé inicial no nosso mundo dos investimentos. Como que foi, doutora, que começou a nossa trajetória? Começou lá em 2016. O primeiro episódio foi quando a gente foi levar o nosso carro, que a gente tinha 2 anos já estando com o carro, 2 anos. e a gente foi levar para fazer revisão. E papo de vendedor, né? Já queria que a gente trocasse de carro. E daí foi mostrar lá o carro pra gente, o Anders ficou todo encantado com o carro, fez uma simulação lá para dar o nosso de entrada, porque a gente já tinha quitado o nosso, né? Para dar o nosso de entrada e financiar o restante. Aí a gente foi para casa, aí o Anderson todo empolgado, mas eu peguei, sentei, comecei a fazer as contas, e daí mostrei pro Anderson, Anderson, se a gente fazer isso agora, a gente vai pagar tanto de juros, né? Vai jogar praticamente o nosso carro de entrada no lixo. E daí eu lembro que ele ficou meio assim e tal, não gostou, mas depois ele acabou acatando. Aí o segundo episódio foi que a gente casou, a gente comprou a nossa casa, porém ainda estávamos pagando. E como eu amo cachorros, a nossa casa estava muito pequena, as cachorras estavam sofrendo muito com o espaço pequeno, a gente também estava sofrendo por causa de limpar a casa, não estava sendo fácil. Então eu queria sair daquela casa onde era nossa, na verdade, queria vender ela e comprar outra. Então a gente começou a ir atrás para ver casas para comprar, a gente foi atrás de uma, que era um sobrado muito bonito. Aí a gente foi na imobiliária para fazer a simulação, para a gente dar uma entrada e financiar o restante. E eu lembro que eu perguntei lá para a moça da imobiliária que estava vendo os papéis lá, perguntei para ela, tá, mas ao final do financiamento total que a gente vai dar de dinheiro vai ser quanto? Aí ela falou, nem faça as contas, porque se você fizer as contas você não compra. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu lembro que na hora eu ainda pensei, é verdade, não vamos fazer conta mesmo, senão a gente não vai pagar. Para ver, a gente não tinha inteligência financeira Nenhuma. nenhuma. Eu tinha, na verdade, assim, eu guardava na poupança o dinheiro, fiz previdência privada, eu tinha mais ou menos essa ideia assim, de investimento. Guardar na poupança e previdência privada, era só isso. E, ok, aí eu fui para casa também. Até conversei, liguei para os meus pais foram contra, eles me, né, acendeu uma luzinha, né, vermelha. Fiquei mais nervoso ainda, né? Porque na minha cabeça, meu Deus, eu tô procurando ideia fora, a gente é um casal, a gente tem que resolver as coisas sozinho. E eu também coloquei no papel, fiz as contas, vi, ó, Anderson, a gente vai pagar o valor de 3 casas. 3 sobrados a gente E ia pagar. ficar pagando quase praticamente 30 anos. Daí eu falei para Anderson, não vai ser essa casa, a gente não vai comprar. De novo, o Anderson não gostou, ficou chateado comigo e tal. Dormi chateado, Dormiu emburrado. chateado e eu fui para a internet, fui pesquisar sobre a diferença, qual que é a melhor opção entre alugar ou comprar, na situação que a gente se encontrava. O primeiro que apareceu lá foi a Natália Arcuri. Na verdade, antes eu nem conhecia ela. O primeiro que apareceu foi ela. Aí eu comecei a ler o blog dela, na verdade, comecei a ler alguns textos e comecei a assistir os vídeos dela no YouTube. E ela tem um jeito muito
fácil de entender, ela é engraçada, aquilo prendeu minha atenção. Eu sei que fiquei até 2, 3 horas da manhã assistindo os vídeos. E daí ela falava sobre guardar dinheiro, economizar, sobre investir em tesouro direto, em bolsa de valores, falou sobre CDL, CDI, essas coisas, e de uma maneira fácil que entrou na minha cabeça, assim. Aí no outro dia eu falei pro Anderson, é isso? Vamos estudar, mostrei para ele os vídeos, ó, acompanhe ela, assista os vídeos, porque é, né, top. E daí o Anderson começou a se interessar, aí ele começou a aceitar, né, começou a entrar na onda, e daí da Natália Arcuri a gente conheceu o Gustavo Cerbasi, e daí tem os livros, Casal Inteligente, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Tem uma Deus Aposentadoria. Tem outros livros, a gente começou a ler os livros também, aí depois a gente começou a seguir o Bruno Perini no Instagram, começou a ver os vídeos, o Anderson fez um curso de finanças com ele, pela internet, um curso ótimo, e depois a gente conheceu também o Thiago Nigro ali na internet, e a gente foi só indo atrás de conhecimento, e o Anderson daí ele estava atrás de mim, aí ele chegou junto comigo e agora ele deu um salto na minha frente. Agora ele que está estudando, aprofundando mais sobre esse assunto e eu fico muito feliz com isso, que ele está amando esse mundo assim, dos investimentos, que é bastante interessante, que hoje eu vejo que está se abrindo bastante, várias pessoas estão conhecendo, mas ainda falta ainda expandir bastante, eu acho que tem espaço ainda nessa área. E só para vocês entenderem, então, pessoal, a gente começou nesse mundo, a gente começou a investir, e como que funcionava antes? Então, cada um tinha sua conta, cada um gerenciava sua conta, a gente dividia praticamente as contas da casa, eu pagava a maioria, por ideia, para já que poder pagar algumas e continuar fazendo o que ela fazia, que era a poupança e a parte da previdência privada. Então a gente começou a estudar tudo mais sobre taxas de banco, taxas de cartão, então a gente começou a reduzir. Transferiu tudo para uma conta só, fez uma conta conjunta, onde nós dois gerenciamos juntos, paramos de pagar mais taxas e agora fica mais fácil para a gente investir o nosso dinheiro de forma conjunta. Ótimo, então, doutor, essa semana eu falei sobre o casal, investimentos do casal, como que o casal deve ter estratégias, elaborar as estratégias e começar a investir. E eu queria saber de você, como era a nossa estratégia antigamente e hoje, como que a gente está lidando com essa estratégia, como que a gente faz para investir hoje? Antes era dividido. Eu tinha meu salário, pagava as contas, e o Anderson tinha o salário dele e pagava as contas também. Então, cada um fazia o seu. Agora a gente uniu num só controle. Eu acho bem importante o casal ter uma planilha das contas da casa. A gente, como tem um negócio junto, a gente tem adjunto a isso uma outra planilha da clínica, então a gente controla por ali. O Anderson, ele tem um pouquinho mais de tempo, né? Um pouquinho mais de tempo. Então, ele cuida dessa planilha, ele que faz as atualizações dela e eu acompanho semanalmente. Então, é bastante importante ter essa transparência, tanto se um controla, o outro está junto acompanhando. Por quê? Porque daí eu vou saber o tanto que eu tenho que gastar, o que eu tenho que economizar, né? Daí eu não vou ficar chateado, o Anderson fala, não compre isso, a gente não pode. Daí eu não vou ficar chateada, na verdade eu vou entender o motivo. Então é importante os dois estarem juntos, sabendo de tudo que é gasto, tudo que é investido. E assim, tem que deixar o lado emocional de lado, porque às vezes o que acontecia? Às vezes eu deixava o Anderson cuidando mais dessa parte, eu não estava acompanhando tanto, e daí quando ele me mostrava, às vezes tinha alguma coisa que eu não gostei, que não ficou legal e tal, que a gente, digamos, ou gastou demais, ou deixou de investir, daí eu ficava brava com ele, às vezes eu julgava ele, e isso não pode ocorrer, não pode um ficar julgando o outro, os dois têm que respirar, porque se acontecer alguma coisa errada, os dois são culpados, porque os dois têm que estar à frente das contas da casa e das tarefas que tem que fazer ali. Então, eu acho que tem que ter essa transparência. Um pode ser o cabeça do casal, digamos, de ir atrás, de ver qual que é o melhor investimento, e o outro sempre está junto, acompanhando e ajudando, né? Dando ideias também. Exatamente, eu não levo como uma prestação de contas, mas é interessante que o casal seja transparente, como eu falei essa semana. Até nos últimos meses a gente até teve um problema, a gente não conseguiu toda semana estar acompanhando devido à nossa clínica e tudo mais, o trabalho muito corrido,
mas assim, sempre que possível, a gente senta, a gente está compartilhando, a gente está estudando melhor no que a gente pode reduzir para estar cada vez investindo mais. Doutora, finalizando aqui já o nosso bate-papo, eu queria saber de você, como que é para você hoje dividir a sua parte, o CNPJ, além do CPF comigo, e como a gente faz para separar, se é que há uma separação realmente do CNPJ com o CPF. Não dá para separar. A gente não consegue separar o lado profissional e o lado de casa, do casal, assim. A gente teve bastante dificuldade no começo trabalhando junto, muitos conflitos, porque a gente levava muito pro lado profissional, um ficava chateado com o outro, né, ficava de cara virada e tal, e a gente teve que amadurecer muito nesse ponto. Hoje a gente evoluiu bastante, ainda tem muito mais para evoluir, eu acho que é um crescimento constante, e assim, e a gente tem que ser sincero um com o outro, às vezes não deixar o estresse tomar conta, respirar fundo, falar com calma, o jeito que a gente fala um com o outro também é muito importante, não impor, né, mas dar uma ideia, ó, de repente é melhor fazer assim, melhor fazer assado, então, e quando a gente vem para casa, quando vocês saem da clínica, o assunto fica lá na clínica, o trabalho fica lá e em casa daí fica tranquilo, só relaxa. Na verdade, não. A gente conversa em casa sobre a clínica, sobre os problemas. Claro que às vezes é estressante, Sim. mas eu acho que não tem como separar a vida profissional e a vida do casal. A gente não separa, porque a gente pensa que é para o nosso futuro, para o nosso bem. Então a gente sempre conversa em casa sobre as coisas da clínica, né? Sim. Mas também temos nossos horários de lazer e tudo Com mais. certeza. A gente consegue ter também. 30 minutos por semana a gente tem aproveitado um pouquinho. Nessa semana provavelmente não vai ter, porque daí esse tempo que a gente tinha, a gente está gravando esse vídeo. Só complementando o que a Jaqueline falou, a gente teve, essa semana a gente até leu uma postagem do Flávio Augusto, que até compartilhei com ela e a gente se identificou bastante. Que, como que você e a sua esposa, se perguntaram para o Flávio Augusto, né, como que vocês separam? Não tem separação. Esse foi um projeto de vida que a gente está, desde que a gente casou, o nosso sonho era abrir essa clínica. Então, é impossível a gente chegar hoje, abrir a clínica e falar assim, não, o nosso sonho... Você não sonha em horário comercial, a gente sonha a todo momento. A gente quer ver a clínica crescer, a gente quer expandir, nós queremos ser profissionais cada vez melhores e oferecer o melhor serviço aqui, no caso, para a população aqui da nossa cidade. Então, a gente vive o sonho a todo momento. E é assim que tem que funcionar. A gente chega de noite e discute sobre isso, conversa, de manhã conversa, fim de semana conversa. E o nosso projeto de vida é esse. A gente tem que viver ele 24 horas se a gente quer que funcione. Então, acho que finalizando aqui o nosso papo, então, queria agradecer a minha esposa maravilhosa, que tem esse marido maravilhoso. E queria perguntar, doutora, como que a gente faz para te encontrar nas redes sociais, onde você trabalha hoje, que a pessoa pode te encontrar pessoalmente também? Eu trabalho em Lages, no bairro Coral, e posto bastante coisas, conteúdo sobre a parte odontológica lá no meu Instagram, doutora Jaqueline Lopes. Pra quem quiser tirar dúvida, né, e acompanhar a gente por lá, porque o Anderson está junto lá na clínica também, é só seguir a gente, seguir o meu Instagram. Bastante conteúdo e bastante profissional. Pessoal, então, encerrando aí mais um vídeo com conteúdo bem agregador, com a presença dessa pessoa maravilhosa, queria agradecer aí a atenção de vocês e dizer até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.